Meu nome é Thiago França, eu sou formado em biologia, eu tenho doutorado em fisiologia, que é a área da ciência que estuda o funcionamento dos organismos. Na literatura científica, é muito comum dizer que parte desse comportamento adolescente, essa busca por sensações e recompensas que leva a comportamentos de risco e falhas na capacidade de autocontrole, ela está ligada a níveis elevados de uma substância química que talvez você já tenha ouvido falar, que é a dopamina. É muito referida na mídia a dopamina como a substância do prazer. É uma visão totalmente errada que se tem, mas isso entrou dentro das narrativas científicas que a gente tem para tentar descrever os adolescentes. E o que a gente reparou é que tinha muita afirmação que era feita que era totalmente não fundamentada. Quando a gente ia, de fato, levantar as evidências, essas coisas não batiam, e a gente acabou explorando, além do projeto inicial, a gente fez algumas explorações a respeito, por exemplo, do papel, de fato, o que tem a ver dopamina com o comportamento adolescente, especialmente relacionado a comportamentos de risco. O que tem a ver esses comportamentos de risco com, de fato, a capacidade de autorregulação. Sempre que um adolescente, por exemplo, consome álcool, um adolescente de 16, 17 anos, consome uma bebida alcoólica, isso implica necessariamente uma falha de autorregulação? Certamente existe um risco de consumo de bebida alcoólica, mas isso é necessariamente uma falha na capacidade de controlar o seu próprio comportamento? O fato é que a maioria dos adolescentes não se mete em briga, a maioria dos adolescentes não usa drogas, a maioria dos adolescentes nem bebe, entende? Então a prevalência desses comportamentos é muito menor do que o estereótipo que a gente tem da adolescência indica pra gente. Um adolescente de 17 anos, ele consome álcool, ele está praticando um comportamento de risco. Um adulto de 27 anos, ele consome álcool, ele não está mais praticando um comportamento de risco, a gente não considera isso um comportamento de risco, mas o fato é que consumir álcool é um comportamento de risco em qualquer idade. E aqui entra, inclusive, a questão da dopamina. Agora, a dopamina está muito envolvida em processos de aprendizado. Ela é parte dos mecanismos através do qual o nosso cérebro muda em consequência das nossas experiências. Então, ela é parte dos mecanismos de aprendizado, o que dá uma visão totalmente diferente para a gente entender o que esse monte de dopamina está fazendo no cérebro desses adolescentes. Vai ver, não tem nada a ver com ser um adolescente problemático. Vai ver, isso tem tudo a ver com ser um indivíduo que está num processo de aprendizado extremo, um indivíduo que está ganhando muita experiência, sendo exposto a muitas situações e contextos novos. Então, isso gera uma visão muito diferente de como a gente deveria abordar os adolescentes. Então, ao invés de ser uma questão, por exemplo, se você tem um adolescente problemático, você precisa o quê? Você precisa impor regras, você precisa ter algum controle para impedir que o adolescente cause danos a si mesmo e cause danos aos outros. Agora, se você tem um indivíduo que o problema é que o indivíduo ele é inexperiente, então ele tem agora uma gama de novas experiências que passaram a ser acessíveis, como, por exemplo, consumir álcool, ou consumir drogas, ou praticar sexo, e você não tem como ter um controle total disso, você precisa o quê? Instruir esse indivíduo para que esse indivíduo passe a ter o conhecimento necessário para tomar as decisões corretas frente a essas novas experiências. Então, por que a gente pode ter mais casos, por exemplo, de problemas, dificuldades de controle emocional em adolescentes do que em adultos? Primeiro, a experiência. Né? Já começa pelo fato de que emoções não são uma coisa que você controla, você basicamente aprende a lidar com elas. Então, por exemplo, se eu tenho um problema em que eu fico irritado com facilidade, eu não posso escolher não ficar irritado, né? Porque eu não escolho ficar irritado. Se algo me irrita, a raiva simplesmente vem. O que eu tenho controle é como eu administro isso depois. E para isso, eu vou desenvolvendo estratégias ao longo do tempo. Então, se como um adulto eu tenho menos ataques de raiva, ataques agressivos, do que quando adolescente ou criança, em parte é porque eu adquiri experiência em lidar com isso. Porque você tem estudos que indicam que os adolescentes são mais eficientes em aprender com feedback. Então, se você está fazendo uma tarefa, por exemplo, e você precisa desempenhar ela corretamente, e aí você tem um feedback, ou seja, toda vez que você completa, alguém te diz, olha, está certo ou está errado. Os adolescentes em tarefas que têm essa estrutura geral, eles parecem aprender de forma mais eficiente com o feedback do que os adultos. Eu posso simplesmente tentar proibir os adolescentes o máximo possível de fazer isso. O que a gente sabe que na prática
não funciona, porque esse é justamente um período da vida que os indivíduos passam a ter mais tempo não supervisionado. Ou eu posso tentar educar, investir em estratégias educativas para que esses indivíduos adquiram o conhecimento, para que eles possam tomar boas decisões sem de fato ter tido a experiência ruim, por exemplo, de sofrer uma consequência negativa por ter consumido álcool.